Olá, começa agora o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: TJMG se empenha para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados e trabalha na reparação de danos da tragédia de Brumadinho, que completou 4 anos. As boas práticas do tribunal em prol da sociedade. E ainda, uma entrevista com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, presidente do TRF6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Tudo isso você vê agora. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para auxiliar o cidadão. O TJMG se empenha para que a LGPD seja cada vez mais eficiente na Justiça Mineira. O tribunal criou uma estrutura especial para o tema. É o que mostra a reportagem a seguir. 223 milhões de brasileiros tiveram os CPFs vazados em janeiro de 2021. Número maior que a população do país porque o vazamento envolveu dados de pessoas que já morreram. Houve também outro vazamento de 140 milhões de CPFs com informações mais detalhadas, como telefone, salário e endereço. Não se sabe por quanto tempo as informações ficaram disponíveis ilegalmente, nem quantas vezes foram compartilhadas e vendidas até que a segurança dos dados fosse restabelecida. Todas as vezes que preenchemos um cadastro, seja na internet ou não, disponibilizamos ali informações sensíveis que, se forem usadas sem a nossa autorização, podem trazer sérios prejuízos, revelando detalhes particulares e até íntimos. Para garantir a nossa privacidade, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação promulgada em 2018, que desde então é tratada com muito empenho pela Justiça de Minas. A norma regulamenta o uso de informações pessoais por todos aqueles que captam dados a respeito de qualquer indivíduo. A fim de proteger o cidadão, tribunais de justiça de todo o país precisam estar alinhados com as determinações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Desde 2020, no TJMG, um comitê multidisciplinar e um núcleo técnico formado por magistrados e servidores atuam na formação de uma cultura de proteção de dados em todos os setores da instituição. O Tribunal de Justiça, na vanguarda, como sempre, iniciou um trabalho, ainda quando a lei estava tramitando, de iniciar grupos de estudos dentro do tribunal, fomos preparar os servidores, fizemos treinamentos com os servidores pela EGF, e começamos uma implantação dessa lei dentro do tribunal para acompanhar não só a tramitação, mas também a sua vigência para o tribunal iniciar já dentro da conformidade legal. Foi criada uma estrutura administrativa para a gestão de informações. Giovanni Vilaça coordena o Centro de Governança de Dados e Segurança da Informação Pessoal do TJMG. Segundo ele, ao longo do período, uma série de ações foi implementada, como a capacitação de servidores e o mapeamento de áreas de risco para a proteção de dados sensíveis aos cidadãos. Campanhas de conscientização também foram feitas, além de uma parceria com a Diretoria de Comunicação. Uma inovação que nós tivemos aí no ano de 2022 e provavelmente vamos continuar em 2023, é um programete de rádio que se chama Minuto Proteção de Dados. Então, várias incursões ao longo do tempo, ao longo do dia, na rádio TJMG. Então, aquelas pessoas que estão ali participando, ouvindo a rádio, vão ter ali esse conhecimento, são pílulas, mas que já trazem a importância dessa proteção de dados e, no final das contas, acaba direcionando para quem quiser saber mais informações ao nosso programa de proteção de dados. Para o presidente da Comissão Temporária de Proteção de Dados Pessoais do TJMG, a lei não apenas significa um grande avanço na proteção da privacidade dos cidadãos, como também garante responsabilidade na identificação e divulgação de informações não sensíveis, dando mais transparência aos processos judiciais. Essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio trazer um novo olhar, para que não que se iniba ou que se restrinja a informação, mas que se fique regulamentado, principalmente em defesa de cada cidadão individual, também pelo artigo 5º da Constituição Federal, que tem o direito de se ver protegido na sua intimidade, na sua privacidade. Então, esse é o dever que nós temos que colocar e que muitas vezes é entendido como uma certa restrição, mas não é.
É apenas, como eu disse, um novo olhar que se dá à Lei Geral de Acesso à Informação, agora na proteção do dado pessoal, na intimidade, na privacidade de cada cidadão, o que é também protegido pela Constituição. TJMG trabalha na reparação de danos da tragédia de Brumadinho, que completou 4 anos. As ações do tribunal foram responsáveis pelo maior acordo da América Latina e dão apoio à comarca da cidade. O repórter Marco Aurélio Franco tem os detalhes. Essas ações normalmente são as pessoas que fazem os pedidos de reparação por danos, que entendem ter sofrido danos morais, danos materiais, enfim, danos à saúde, são situações dessa natureza. Tem também muitos pedidos relacionados ao pagamento de auxílio emergencial pela empresa Vale, alguns pedidos de aluguel para moradia, alguns pedidos de custeio para tratamento de saúde, para tratamento psicológico. Recursos para reparação de danos materiais e morais, muitas reparações de imóveis que foram afetados, né, pelo rompimento da barragem. Essa demanda poderia durar 10, 20 anos se fosse nos trâmites processuais normais. Esse novo modelo, né, do Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos, é um modelo que nós temos já em todas as comarcas de Minas Gerais e também aqui no Tribunal em 2º grau. Além do acordo mediado pelo Tribunal de Justiça, 16 executivos e funcionários da Vale, a empresa Tuvisud, prestadora de serviços para a mineradora, e a própria Vale foram denunciados pelo Ministério Público do Estado por uma série de crimes. Mas no final do ano passado, a ação criminal que tramitava na Justiça Estadual foi transferida para a Justiça Federal em Minas Gerais por decisão do Supremo Tribunal Federal. Clamar pela justiça é para que isso não se repita, para que, de alguma maneira, as pessoas tenham a consciência. Não só as empresas, porque né, não é a empresa que toma as decisões, somos nós, somos os humanos, somos pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. E sem a justiça não tem aprendizado. E sem o aprendizado está mais fácil de voltar a acontecer. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar das boas práticas do TJMG em prol da sociedade. Boas práticas do TJMG auxiliam a sociedade e aproximam o judiciário da população. Conheça agora trabalhos que já rendem bons frutos. Um dos projetos de destaque, intitulado Meu Lar, foi agraciado com o prêmio Inovare, que reconhece ações importantes para o aprimoramento da justiça brasileira. A iniciativa visa regularizar contratos de financiamento de imóveis populares junto ao programa do governo do estado por meio da conciliação. Até outubro de 2022, foram mais de 6.700 audiências, com quase 6.400 acordos fechados, um índice de conciliação próximo a 95%. Para a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que coordena o projeto, receber o reconhecimento do Instituto Inovare revela que a Justiça Mineira está no caminho certo. Que nós estamos unindo o jurídico à cidadania. Porque nós precisamos, através dos Sejuscs, né, que fazem esse belo trabalho, que coordenam, juntamente com a Coab, os mutirões, tanto para regularização do pagamento como para regularização da titulação dos imóveis,
nós temos que reconhecer que é a forma mais célere de dar uma solução para os conflitos existentes. O melhor atendimento dos cidadãos também está contemplado nos projetos desenvolvidos pela YLab, a Unidade Avançada de Inovação em Laboratórios do TJMG. As iniciativas foram reconhecidas no Expojude 2022, o Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito. A Justiça Mineira recebeu o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial na categoria Laboratório de Inovação. O carro-chefe das iniciativas foi o projeto Conecta, que reproduz um ambiente de trabalho híbrido para otimização do serviço presencial e remoto. Na unidade, espaço para descompressão, copa e um ambiente de trabalho mais acolhedor, tanto para servidores quanto para usuários. Além disso, completa a proposta a ideia do metaverso, que reproduz virtualmente toda a estrutura física de cartórios com acesso aos serviços. Nós estamos trabalhando com um enfoque muito grande na construção de um ambiente de educação judicial, né, que traga inovações em metodologias, espaços e tecnologias. As boas práticas da Justiça de Minas também foram reconhecidas como importantes no combate à violência doméstica contra a mulher. Uma iniciativa da CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, que leva o assunto a ser discutido em canteiros de obras, principalmente pelo público masculino. É o projeto Construindo Igualdades, que, em parceria com o Serviço Social da Indústria da Construção Civil, alcança centenas de pessoas com a proposta de fazer repensar conceitos machistas que precisam mudar para a construção de uma sociedade mais equilibrada. A desembargadora Evangelina Duarte está à frente da iniciativa, que hoje integra o banco de dados do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E as iniciativas não param por aí. Com foco na educação transformadora, mais projetos estão por vir. Os jovens transformadores são os estudantes de faculdade e a Justiça vai à escola, vai no ensino médio. Eu pretendo reativar esses dois programas para que que a gente consiga educar o jovem de ensino médio e o jovem universitário, ele, inclusive, para atuar como transformador, como um jovem que vai falar sobre a violência doméstica quando ele for numa festa, quando ele for num bar, quando ele estiver com os amigos. Então, para que ele seja um transformador. Confira outras notícias do Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, e integrantes da alta direção do tribunal participaram da primeira etapa do Café com Inovação, ação educacional promovida pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes para promover o reconhecimento e importância da inovação no Poder Judiciário. Em outro encontro, o presidente José Arthur Filho e o juiz auxiliar da presidência, Tiago Colnago, receberam a diretora de comunicação do Fórum Nacional dos Juízes Criminais e juíza titular da 17ª Vara Civil da capital, Miriam Vaz Chagas. Na pauta, a realização do 6º Fonajuc. O evento será realizado no final de agosto de 2023, no auditório do TJ. O presidente José Arthur Filho recebeu representantes da Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária. Eles apresentaram os resultados obtidos pelo TJMG no exercício de 2022. Os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal foram cumpridos integralmente. O superintendente jurídico institucional e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, representou o presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho na sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023 no Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, participou da solenidade de posse dos novos deputados e deputadas estaduais no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Magistrados, servidores e colaboradores
participaram da primeira missa de graça e louvor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de 2023. As missas ocorrem mensalmente desde outubro de 2020, na primeira quarta-feira de cada mês. No próximo bloco, uma entrevista com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, presidente do TRF6. Nossa entrevistada de hoje é a desembargadora federal Mônica Cifuentes, natural de Belo Horizonte, com mais de 30 anos na magistratura, mestre em Direito Econômico pela UFMG e em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, em Portugal. É também especialista no combate ao tráfico internacional de pessoas pela American University dos Estados Unidos. Bem-vinda, desembargadora, é uma grande satisfação tê-la com a gente aqui. Muito obrigada, Cid. A satisfação é minha. Desembargadora, queria começar perguntando, a senhora é a primeira presidente do Tribunal Regional Federal 6ª Região e a primeira integrante da Corte. Qual o significado dessa nova atuação na carreira da senhora? O significado que acredito que é mais ou menos o ápice, né? O coroamento da carreira, todos nós, quando ingressamos na carreira de juízes, aspiramos, né, a ascender na carreira ao cargo de desembargador. E, obviamente, ser presidente do tribunal é uma honraria a que todos nós almejamos. E aí, eu até falei aqui no começo, né, mais de 30 anos na magistratura. Conta um pouquinho pra gente dessa caminhada, né, como é que foi até aqui? Cid, para minha alegria, eu devo dizer que eu comecei aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como juíza. Que legal. Comecei primeiro como assessora judiciária, né, do desembargador Sérgio Lely Santiago, e depois fiz concurso para a magistratura estadual e logo em seguida para a magistratura federal. E passei por Ilhéus, na Bahia, passei por Juiz de Fora. Depois fui juíza aqui em Belo Horizonte, titular da 4ª Vara Criminal. Aí, então, é que eu fui depois para Brasília e para o Tribunal da 1ª Região, onde eu estive por 12 anos. Então, há 3 meses estou aqui agora como primeira desembargadora do TRF6 e também, para honra minha, primeira presidente. Quer dizer, como a senhora disse, né, coroando toda essa caminhada, né? Exatamente. Desembargadora, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF6, foi criado em 2021 como primeira corte da justiça brasileira do século XXI. Qual a principal missão do TRF6? Tudo isso que você disse, Cid, tem de fato um caráter simbólico muito grande. Eu acredito nos símbolos, né? Acho que a vida das pessoas é movida por símbolos e são os símbolos que fazem com que a gente empreste significado a todos os eventos da nossa vida. Casamento, nascimento, morte, batizado, não é? Todos esses são atividades que são basicamente simbólicas. O fato de esse tribunal ter nascido no século XXI e, mais do que isso, né, eu acredito, presidido por uma mulher, significa, eu acho, uma nova forma de ver a justiça, uma nova forma, uma forma mais participativa, uma forma em que as pessoas sejam mais valorizadas, em que a tecnologia conviva com o ambiente humano, com o ambiente de crescimento, não apenas profissional, mas pessoal, e, sobretudo, o que é a nossa missão institucional de prover a população mineira e também brasileira de uma justiça mais efetiva e mais célere. Pois queria perguntar exatamente isso, né? Um país mais justo, igualitário e fraterno, né? É um clamor da sociedade. Qual será a contribuição do TRF6 para uma justiça mais célere e mais eficiente? Bom, primeiro que ele desafoga o TRF1. O TRF1, sediado em Brasília, né, o Tribunal da 1ª Região, ele congregava 14 estados, ou seja, 3 estados mais o Distrito Federal. Minas tinha um enorme peso processual no TRF1, porque era o estado que detinha o maior número de processos para serem analisados e julgados pela Corte de Brasília, que são 27 membros atualmente.
né? Então, quando nós desmembramos, nós então proporcionamos ao povo mineiro um tribunal regional que vai analisar com exclusividade as causas aqui de Minas. Então, obviamente, né, essas causas serão analisadas com outro cuidado, com outra perspectiva, que é a perspectiva da causa ser aqui, né, o que te dá uma visão local, e também a celeridade, que você tira aquelas causas vamos dizer assim, do bolo, né, do todo, e passa a ter uma visão particularizada daqueles processos. Quer dizer, vai, né, ajudar aí a desafogar o TRF1, né, com toda certeza. Não, já está desafogado, né? Embora ainda continue bastante, vamos dizer assim, sobrecarregado de feitos em face da extensão territorial que é a jurisdição do TRF1. Para que as pessoas entendam, assim, um leigo, né, que está assistindo a gente agora, para que entenda exatamente o que vai ser julgado no TRF6, primeira e segunda instância, como é que funciona isso? Bom, são as causas de competência da Justiça Federal. A Justiça Federal, segundo o artigo 109 da Constituição, nós temos competência para julgar aqueles processos em que a União, né, as suas autarquias, elas tenham participação. Por exemplo, as causas previdenciárias, elas são julgadas pela Justiça Federal. Os crimes praticados contra bens da União, ou então por servidores públicos federais, são também da competência nossa. Então, tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, de pessoas, tudo isso fica na competência da Justiça Federal. E também crimes contra o patrimônio da União, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né? Quando há um crime, um roubo ou um furto de um bem da Caixa Econômica Federal, vai ser analisado pela Justiça Federal. Ah, sim, acho que a explicação é bem pertinente, né, para que exatamente as pessoas consigam... Tem uma dimensão, isso, né? A dimensão desse trabalho, do que vai ser feito, que está sendo feito. E a dimensão, para se ter uma ideia, é bem significativa, porque nós recebemos do TRF1 para distribuição entre os desembargadores do TRF6 175 mil processos, o que é um acervo bastante grande, dá em torno de 12 mil processos para cada gabinete. Uhum. Ou seja, nós já começamos com um volume de processos muito grande. E quais são os próximos passos do TRF6? Nesse momento, nós estamos estruturando, colocando a máquina para funcionar. Os gabinetes dos desembargadores já têm proferido decisões, já tem, as turmas e sessões já estão funcionando, o plenário administrativo e judicial já está em pleno funcionamento. Então, com isso, nós estamos já, vamos dizer assim, partindo para o funcionamento efetivo. Para o ano, nós vamos investir em maior tecnologia e principalmente em treinamento dos servidores. Nós temos de investir no nosso material humano, que é o servidor e o juiz que trabalha conosco. De tudo que acontece no TRF6, o que mais chama a atenção da senhora? O que mais chama a atenção nesse momento é a união e a boa vontade, o interesse de todos, servidores, desde o mais humilde servidor, estagiário, os juízes, os desembargadores, todos estão com uma vontade muito grande de acertar. Todos, a gente sente o ambiente dentro do TRF6, que é um ambiente de harmonia, um ambiente de garra, um ambiente de determinação. Parece que nós formamos um grande time em busca de um resultado comum. E isso é extremamente produtivo. Acho que a grande desafio da minha gestão, que são apenas 2 anos, né? Depois virão outros desembargadores, é nesse momento manter viva essa chama desse entusiasmo que a gente vê nos servidores e nos juízes para fazer desse tribunal um tribunal diferente. Então quer dizer que o TRF6 começou com o pé direito, né? Eu acredito que sim. Eu agradeço muito pela entrevista, viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade de divulgar o trabalho do TRF6. Obrigado, um abraço. Espero a senhora mais vezes aqui. Com certeza, só convidar que eu virei, com muita alegria. Obrigado.
O Justiça em Questão fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.